Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de leis de Kirchhoff. É um assunto que basicamente vem fechando a parte de eletrodinâmica. Essa aqui é a imagem do físico Gustav Kirchhoff, que foi o idealizador dessas leis. Vamos lá. A primeira das leis de Kirchhoff, a gente já tratou lá no assunto corrente elétrica. Eu posso colocar o link aqui em cima. E ela é conhecida popularmente por lei dos nós, que, como a gente já discutiu lá atrás, ela é nada mais, nada menos do que uma consequência do princípio da conservação da carga elétrica. O que que diz essa lei? Ela diz o seguinte, que se você tem um nó, né, um nó é uma região onde há junção de fios, né, de pedaços de fios. Imagina que você tem aqui esse nó e as correntes que estão entrando nesse nó, eu vou simbolizar por I1, I2, I2 e I3. E a que está saindo, eu vou chamar de I4 e I5. O que que diz a lei dos nós, que é uma consequência do princípio da conservação da carga elétrica? A gente já discutiu também, é bom, inclusive, rever essa discussão lá na aula de corrente elétrica. Ela diz que o somatório das correntes que entram em um nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Podem até escrever aí se quiser. Então, escrevendo isso daqui, ó, I1 mais I2 mais I3, são as que estão entrando nesse nó, é igual à soma das que saem. I4 mais I5. Então, essa é a primeira das leis de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff é conhecida como lei das malhas. Uma vez um aluno meu perguntou, professor, a gente está fazendo curso de corte e costura, nó, malha, não tem nada a ver não, viu, gente? É porque, por incrível que pareça, os nomes são iguais. Então, o que que diz a lei das malhas? Para pensar, eu vou mostrar o que é a lei das malhas e vocês vão ver que isso é uma consequência da lei de Ohm. Então, o que que diz a lei das malhas? Diz o seguinte, que se eu percorro uma malha em um determinado sentido, e aí eu já vou ensinar uma regra prática para vocês, primeiro colocar, sugestão, letrinhas em cada pontinho do vértice de uma malha. Uma malha é isso, é um circuito fechado. A gente chama isso aqui de malha, tá? Então isso aqui é uma malha. Você escolhe um sentido para percorrer, usando, por exemplo, eu não sei quem é gerador, quem é receptor aqui, né? Porque o gerador é que diz para onde é que vai ser a corrente. Mas usando o sentido convencional da corrente elétrica, e aí se você usar o real, você tem que inverter tudo que eu vou falar aqui, mas o convencional é do mais para o menos, né? Usando esse sentido, imaginando que é é o gerador, eu posso estar errado, mas eu vou dizer a vocês o que acontece se estiver errado. Você tem uma corrente circulando aqui no sentido horário, não é isso? O que que diz a lei das malhas? Que se eu somar todas as tensões aqui que estão caindo em R1, em E2, supondo que ele seja um receptor, e R2, essa soma dessas tensões, já que eles estão em série, tem que ser igual à tensão de quem? Da fonte. A gente já discutiu isso lá em lei de Ohm. A soma das quedas de tensão dos elementos em série tem que ser igual à tensão da fonte que com ele está conectada. Como é que eu escrevo isso? Uma tática interessante, e a gente vai usar isso para resolver um circuito já já, é a seguinte. Se você está no sentido da corrente e eu vou percorrer a malha, eu tenho que escolher um sentido. O ideal é percorrer logo ela no sentido da corrente principal. Então, vou escrever aqui, ó, malha, e vou dizer o sentido que eu vou percorrer aqui, ó. A, B, C, D, A. Eu vou sair do ponto A e voltar para o mesmo ponto. Então, esse é o sentido que eu vou percorrer essa malha. Então, imaginem a gente andando no sentido horário. Então, de A para B, eu encontro o elemento R1. Só que eu estou falando de tensão. Quem é a tensão que cai em R1? Não é R vezes I, lei de Ohm, então vai ser R1 vezes I.
Veja que eu estou no sentido da corrente elétrica. Cheguei em E2, eu estou entrando em E2 por que terminal de E2? De B para C, nesse sentido aqui, vindo para baixo. Eu não estou chegando primeiro no terminal positivo, então é mais E2. Próximo, C para D, encontrei outro resistor R2. Quem é a tensão no resistor R2? R2 vezes I. Então, veja, eu só estou somando tensões aqui. E já é uma tensão, né? Porque supõe-se que é uma força contra a eletromotriz, uma FCM. E R1 e R2I são tensões também. Mais ou menos, agora, ó, de D para A, eu encontro um elemento, mas eu vou entrar percorrendo nesse sentido D para A, eu vou chegar primeiro no terminal negativo desse elemento. Então, ele não vai entrar como mais, vai entrar como menos. Menos é 1. Isso aqui tem que dar 0, porque eu vou ter para quem? Para A. Não estou entendendo bem porque que deu 0. Vamos passar esse E1 para o outro lado, ele não vai positivo? Vai ficar assim, ó, E1 é igual a R1 vezes I mais E2 mais R2 vezes I. Gente, isso aqui é consequência da lei de Ohm. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a tensão fornecida pela fonte de tensão ela é distribuída entre três elementos que estão em série no circuito. Isso a gente já sabia. Então, se a tensão, sei lá, é 20 volts, esses 20 vão ter que ser distribuídos aqui. 10, 2 e 8, eu estou chutando aqui esses valores. Então, vejam que coisa direta e lógica essa lei das malhas. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa mesma lei das malhas e essa mesma lei dos nós para resolver. Aí vem a jogada diferente, circuitos com mais de uma malha. Então, essa é a grande aplicação da lei de Kirchhoff, eu diria a maior delas. Eu posso usar a lei de Kirchhoff para resolver um circuito simples, como eu fiz aqui. Mas, como a gente já faz isso por métodos tradicionais, que é a aplicação da lei de Ohm, a aplicação mais interessante e eu diria mais popular das leis de Kirchhoff é resolver circuitos que têm mais de uma malha. Esse é o grande desafio. E aí a gente vai seguir essa mesma técnica aqui para resolver esse circuito. Quiserem escrever, o que diz a lei das malhas? O somatório das tensões de uma malha saindo de um ponto e voltando para o mesmo ponto tem que dar 0. É isso que diz a lei das malhas. Agora, antes de eu falar de circuito de mais de uma malha, eu queria voltar para esse cara aqui e mostrar uma coisa aqui para vocês, em relação a potencial elétrico. Veja, eu já comentei isso lá na aula de potencial elétrico e eu mostrei para vocês que o terminal positivo da bateria ele é nada mais, nada menos do que um ponto que tem potencial maior do que o terminal negativo. Então, como esse terminal positivo está ligado ao ponto A, o potencial do terminal positivo é o mesmo potencial do ponto A, porque não tem nada entre eles. Não tem resistor, não tem nada. Então, eu vou chamar ele de VA. E, da mesma forma, o potencial do ponto D aqui embaixo é o mesmo terminal negativo dessa fonte E1, Epsilon 1, que eu vou chamar de VD. Como o potencial do polo positivo é maior do que o polo negativo, o potencial de A é maior do que o potencial elétrico de V nesse circuito. O que acontece à medida que a corrente vai passando pelo circuito? Vai de A para B, de B para C, de C para D. O potencial vai diminuindo. Então, se esse terminal negativo tivesse ligado no terra, e a gente garantiria que esse potencial do negativo seria 0, eu poderia garantir que os 20 volts aqui de A iam diminuindo a cada vez que passasse por um elemento. E que diminuição é essa? A diminuição é equivalente a quanto aquele elemento tem a tensão em cima dele. A gente já aprendeu a calcular isso. Então, vamos supor que eu calculasse que em cima de R1 tivesse 12 volts. Então, se o potencial de A é 20 volts, quando ele passasse pelos 12, quanto é que é 20 menos 12? Em B eu só ia ter 8 volts. Vamos supor que esse receptor é de 2 volts. Então, esses 8 volts em B, quando chegar em C, vai diminuir os 2 volts que esse receptor precisa para funcionar. Quanto é que dá 8 menos 2? 6 volts. Né? Eu estou chutando valores aqui quaisquer, tá, gente? Então, aqui, ó, 12 volts para esse resistor.
E agora, de C para D, também haveria uma diminuição de potencial equivalente ao potencial que cairia em R2. Se o terminal negativo tivesse ligado no terra, o símbolo do terra é esse aqui, ó. São tracinhos que vão diminuindo. E aí a gente garantiria que o potencial aqui de D daria zero. Esse potencial de D aqui daria zero, porque o potencial da Terra a gente adota como zero. Então, o que ia acontecer? Quando passasse de C para D, ia ter que diminuir o potencial de 6 volts até zero. Então, eu estaria garantindo que está caindo 6 volts no resistor R2. E aqui o potencial daria 0 volts. Nem sempre o potencial terminal negativo dá zero, porque eu também já falei isso, o mais do gerador e o menos é só para dizer que um potencial é maior que o outro. Mas eu podia, por exemplo, no potencial maior aqui ter 30 volts e no menor ter 10 volts. A diferença ia continuar dando 20 volts. Isso continuaria a ser um gerador de 20 volts. O problema, se for o caso que você vai resolver, tem que te dar dica em relação a isso. Então, olha que interessante, eu consigo determinar a diminuição de potencial saindo do terminal positivo e negativo. Então, interpretando a lei das malhas de uma forma diferente, quando eu saio do ponto A e vou para o ponto B, o que eu tenho aqui de A para B é uma diminuição de potencial elétrico. De B para C também outra diminuição. De C para D outra diminuição. Se eu for de D para A, eu tenho um aumento de potencial elétrico. Eu estou saindo do menos para o mais, seguindo o sentido convencional da corrente elétrica. Tem livro ou texto que vocês devem ter visto por aí que faz o inverso quando vai resolver a lei das malhas. Diz assim, ó, se você tiver no sentido da corrente, a tensão do elemento é menos RI. E o sinal do cara que você vai encontrar, gerador-receptor, é o sinal do polo que você sai e não que você entra. Se você notar, isso aqui vai dar a mesma coisa do que essa equação, só que multiplicada por menos 1, o que não altera a equação. Ou seja, o E1 daria negativo, aqui ó, daria, né, aqui nessa de baixo daria negativo, porque ele passou para o outro lado, mas aqui daria positivo. Aqui daria positivo e esses três caras dariam negativo, seguindo essa regra. Tanto faz. Adote a que você quiser. Agora, uma vez adotada a regra, você tem que usar ela para todo o resto do circuito, senão vai dar bronca. A que eu gosto de usar, e que eu ensino para os meus alunos, é essa. Adote o sentido convencional e cada elemento vai ser, cada tensão vai ser RI, e o sinal da tensão do gerador do receptor vai ser o sinal do terminal que você entra no gerador, não que você sai. Detalhe, se você errar quem é o gerador ou é o receptor, ou errar o sentido da corrente, por exemplo, não se preocupe. A única diferença que vai dar é que quando você for resolver para achar o valor da corrente, normalmente é isso que é pedido, essa corrente vai dar negativa. Se ela deu negativa, ela só está te dizendo o seguinte, ó, esse sentido que você escolheu não é o sentido convencional certo e o sentido convencional certo é o inverso. Então, se você achou menos 1 ampere, por exemplo, basta você dizer que essa corrente vale mais 1 ampere e trocar o sentido da corrente. Então, até nisso, essa regra é prática. Vamos fazer agora um circuito real e ver como é que isso se aplica na prática, tá? Então, tá aqui, gente. Eu trouxe esse circuito aqui para a gente resolver usando aquelas regras que a gente acabou de aprender. Então, normalmente, esse circuito vem com resistores, as fontes ou receptores, a gente não sabe quem é quem ainda. E ele pede normalmente as correntes que passam em cada ramo, em cada malha, ou saem pedindo outras coisas que para você achar você tem que ter a corrente. Por exemplo, qual é a tensão no resistor tal, qual a diferença de potencial entre os pontos tal e tal, e aí você tem que ter a corrente para calcular as tensões em cada elemento. Primeiro passo, dica que eu dou, é colocar nome nos vértices aqui. Então, eu vou colocar aqui nesse vértice chamado de A, estou chamando de vértice como se fosse um retângulo aí, tá? Então, A, B, C, aqui a gente chama de D, contanto que você diferencie eles, E e F. Próximo passo, adotar correntes circulando aí no circuito. Esse cara aqui de 4 volts da direita, eu estou supondo que ele é um gerador. Então, a corrente convencional que ele gera aqui, ó, eu vou chamar de I3, e ela sai do mais e chega no menos, corrente convencional, né? Passa por esse resistor aqui, ó, também vou chamar de I3. Opa, quando chega aqui tem um nó.
Então, essa corrente, tanto que desce como que vai para a esquerda, eu não posso mais chamar de I3, porque vai haver um nó aí, então as correntes vão se somar ou se cancelar, se subtrair. Cancelar não, mas ou eu vou somar ou subtrair duas correntes para chegar nessa corrente aqui do nó. Então, aqui tem outro nó, não faço nada, mas quando volta para cá, volta a ser a corrente I3 e vai subir para cá e vai chegar no terminal negativo. Nessa parte do meio aqui, entre B e E, cara de 4 volts, eu vou supor também que é um gerador. Corrente saindo do mais chegando no menos, vou chamar de I2. Veja que I2 ela sobe, encontra um nó aqui, ó, isso aqui é um nó, isso aqui também é outro nó. Ela encontra um nó tanto em cima como embaixo. Então, I2, que eu estou chamando de 2, só existe aqui no meio, entre B e E. Quando eu vou de B para A para F, F para E, eu já tenho um cara aqui, ó, que eu supondo que ele é o menor cara que tem aqui, ele deve ser um receptor. Mas eu também não sei se é um receptor. Vai que ele é um gerador. Mas se ele for um receptor, o que eu imagino é que essas correntes I2 e I3 vão se encontrar nesse nó, as duas estão chegando aqui nesse nó, e vão se transformar nessa corrente aqui que eu vou chamar de I1. Então, essa corrente aqui é I1, a corrente que passa nesse gerador ou receptor é I1, e aqui é I1. Ah, e se quem eu chamei de gerador, na verdade, for receptor, e vice-versa? Eu já disse o que vai acontecer. Vai acontecer que você vai achar uma corrente negativa no final. Se ela aparecer negativa, só tem um significado. Você errou o sentido dela. Troca o sinal dela para mais e está tudo resolvido. Vê como é legal isso, né? Então, primeira parte para a gente resolver é aplicar a lei dos nós, que a gente acabou de ver. Então, aqui, ó, lei dos nós. O que que diz a lei dos nós? Que o somatório das correntes que entram em um nó é igual ao somatório das correntes que saem. O nó está lá em cima. Eu vou pintar aqui de azul. Aliás, eu vou destacar com a canetinha aqui, ó. Isso aqui é um nó, isso aqui é outro nó. Vamos usar esse de cima? Então, vejam que chegando nesse nó tem a corrente 3 e 2, e saindo tem 1. Então, se quem chega é 3 e 2, de quem sai 1, a soma de quem chega é igual à soma de quem sai. Então, vou escrever aqui, ó, a primeira equação aqui. Ó. Se tem duas correntes chegando, e 3 e 2, e está saindo de 1, eu vou colocar aqui, ó, e 3 mais e 2 é igual a I1. Ou seja, já escrevi a primeira equação de uma sequência que vai aparecer aí. Vamos para a próxima. Para as próximas equações, eu tenho que usar a lei das malhas, tá? Então, vamos escolher uma malha e depois outra. Normalmente, a gente escolhe uma malha do lado esquerdo e outra do lado direito. Vamos começar pela do lado esquerdo e eu vou seguir a malha no sentido da corrente elétrica. Porque lembre-se que se eu não seguir no sentido da corrente elétrica de quem eu adotei como gerador aqui, né? Supondo que esse cara aqui é gerador, se eu não percorrer esse sentido, cada elemento de tensão no resistor vai ser menos RI. Como eu estou usando essa conversão de usar mais RI para o sentido da corrente convencional, então eu vou escolher a gente chama isso aqui de loop, né? Vou escolher esse loop aqui de azul, no sentido aqui anti-horário, que é o sentido da corrente que está sendo percorrida. E aí, vamos escolher agora. E por que foi interessante usar essas letrinhas A, B, E, F? Para a gente mostrar claramente o sentido que nós vamos percorrer aqui. Então, eu vou começar com a malha. Malha. Olha a malha que eu vou percorrer. Eu vou partir de B e voltar para B no sentido anti-horário. Então, vai ser a B, A, F, E, B. Só para dizer que eu estou voltando para o ponto B. De B para A, quem é o primeiro cara que eu encontro aqui? O primeiro resistor que eu encontro é esse cara aqui. Como eu tenho que somar essa tensão aqui, desse resistor, essa tensão é resistência vezes corrente, RI. Não é isso? Agora veja um detalhe. Como eu escolhi o sentido para percorrer essa malha no loop do sentido da corrente, essa resistência, essa tensão, aliás, ela é mais RI. Se eu tivesse o contrário, seria menos. Isso vai acontecer em um momento aqui, eu vou mostrar para vocês quando eu for percorrer a outra malha. Então, vai ser mais 1 vezes I1, que é a tensão.
1 vezes I1 é I1, né? Eu estou colocando esse 1 no início, mas depois ele vai ser desnecessário. De A para F. De A para F eu encontro um elemento de tensão e eu chego no terminal positivo dele. Então, pela regrinha, a gente tem que colocar o sinal positivo daquela tensão ali. Então, eu vou aqui do lado e vou colocar mais 2, que é a tensão. Próximo cara aqui embaixo, F para E. De novo eu estou encontrando resistor. Essa tensão aqui, ó, vai ser a resistência vezes a corrente. Positiva mais uma vez, porque eu estou no mesmo sentido da corrente. Então, mais 1 vezes I1. Mais 1 vezes I1. Próximo elemento que eu encontro é de E para B. Opa, de E para B, primeiro eu encontro esse gerador, receptor aqui, ó. Mas eu entro no terminal negativo dele, né? Subindo aí, no sentido para cima. Então tem que ser menos esse cara. Menos 4. E o próximo cara que eu encontro é um resistor de 2 e eu estou no sentido da corrente I2 aqui, ó. Esse cara aqui, a corrente I2 está para cima. Então vai ser mais 2 e 2. Isso aqui tem que dar, se eu voltei para o mesmo ponto, 0. Agora você mexe para enxugar a equação. Então, por exemplo, I1 mais I1 dá 2 e 1. Mais 2 e 2, só tem 1 e 2 ali. E 2 menos 4 dá menos 2. Isso aqui dá 0. Se quiser, simplifica a equação também. Não pode simplificar desse caso aqui por 2, né? Só para ficar mais enxuta. Vai ficar I1 mais I2 menos 1 é igual a 0. Então, agora, para a gente achar mais uma equação, vamos percorrer a outra malha, a malha do lado direito. Então, eu vou partir do mesmo nó. Podia partir de qualquer ponto, tá, gente? Isso não faz diferença. Então, malha, que malha é essa que a gente vai percorrer? A BE, não é isso? BE, DCB. Vamos começar de B. Vejam que de B para E, eu já encontro de cara aqui, ó. Eu estou nesse sentido percorrendo a malha, né? Então, eu vou encontrar o resistor 2 com a corrente 2, mas contrário à corrente. Então, agora tem que entrar negativo, ó. Menos 2 e 2. Vejam que eu entro no terminal positivo daquele elemento de 4 volts, agora mais 4, né, descendo de B para E. De E para D não tem nada. De D para C, eu estou no sentido da corrente 3, então 1 vezes I3 é o elemento ali, a tensão dele. E eu entro no terminal negativo desse elemento de tensão aqui, então menos 4. E de C para B, para voltar para B finalmente, eu encontro o resistor de 1 ohm com a corrente I3. Então, vai ser mais 1 vezes I3. Tudo isso aqui tem que dar 0. E agora, vamos enxugar isso aqui. Menos 2 e 2, eu não tenho mais I2, então eu fico com ele aqui parado mesmo. Aí eu tenho 1 e 3 mais 1 e 3, dá 2 e 3. E 4 menos 4 dá 0. Então, isso aqui vai dar 0. Simplificando a equação e trocando os lados aí só para ficar o positivo antes. E 3 menos e 2 tem que dar 0. Vejam que agora eu tenho 3 equações. A primeira equação foi a lei dos nós, que eu vou chamar de equação 1. E a equação 2 e 3 foi aplicando a lei das malhas em malhas separadas. Então, essa aqui é a equação 2 e essa aqui é a equação 3. O que nós temos agora, pessoal? Um sistema de equações com 3 equações e 3 incógnitas. As incógnitas são I1, I2 e 3. Vamos resolver o sistema agora? Então, meu sistema é esse. Equações 1, 2 e 3 na ordem aí. Como é que você vai resolver o sistema? Aí é gosto pessoal. Pode ser por substituição, por soma, do jeito que você quiser. Eu, normalmente, costumo fazer assim. Já estou tão acostumado que eu sempre faço assim. Eu pego a primeira equação, jogo na de baixo, e aí coloco a de baixo com as mesmas incógnitas da última equação. Então, por exemplo, se eu jogar I1 aqui, ó, nessa equação, percebam que essa equação de baixo vai ficar em função de I2 e I3. Só que aí eu pego essas duas últimas e resolvo o sistema aqui como se fosse um sistema de duas equações e duas incógnitas, que fica fácil fazer. Então, vamos fazer isso? Jogando I1 ali, ó, vai ficar I3 mais I2, que é o valor de I1, né, pela equação de cima. Aí, mais I2 menos 1.
Isso aqui tem que dar 0. 3 e 2 com I2 dá 2 e 2, menos 1 tem que dar 0. Pronto, eu fiz isso. Aí agora eu pego essa equação aqui, que eu acabei de fazer, de misturar, né? E junto com essa aqui de baixo, eu vou botar outra aqui embaixo e vou formar um sistema de equações aqui, com duas equações. Deixa eu, ao invés de botar embaixo, botar aqui de lado. Então vai ficar assim, ó. Vou só repetir agora e vou refazer o sistema agora para vocês verem como vai ficar só agora duas equações e duas incógnitas. Então a primeira equação, que é aquela que eu sublinhei de azul, e 3 mais 2 e 2 menos 1 é igual a 0. E a de baixo vai ser essa aqui, que já existe. Então, ó, I3 menos I2 igual a 0. Sistema de equações com duas equações só. Para resolver agora, pode ser por substituição de novo, eu posso multiplicar de baixo por menos 1, e aí eu inverto o sinal dos dois aqui, ó. Lembra que se eu multiplicar por menos 1, não muda a equação, e soma as duas. Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que o I3 com I3 vai desaparecer nessa soma. Então vai ficar 2 e 2 mais I2, 3 e 2, menos 1 igual a 0. E 2 vai dar 1/3, não é isso? 1 vai positivo, 3 vai dividindo. Aproximadamente igual a 0,33 amperes. Opa, se está positivo, eu acertei o sinal de 2 e o sentido de 2. E agora, para achar o resto, sai voltando. Se eu tenho aqui 1/3, eu volto para cá agora e acho I3. Então, I3, vou reescrever a equação ali, ó. Menos I3 mais 1/3 é igual a 0. Passa esse 3 para lá positivo e, coincidentemente, a corrente 3 é igual à corrente 2, que é 1/3 de ampere, que é aproximadamente 0,33 amperes. Só falta a corrente 1. Mas a corrente 1 tem uma relação aqui, ó, entre a 1, a 2 e a 3. A 1 é a soma das duas. Eu vou para cá e coloco aqui agora. Ó. I 1 é igual a 1/3 mais 1/3. Que dá quanto, gente? 2/3 de ampere. 2/3 vale aqui decimal aproximadamente. 0,67, né? Usando a regrinha lá de aproximação e duas casas decimais. Caso eu não tivesse acertado o sentido das correntes, eu já disse, era só trocar o menos aqui da corrente que ia dar por um mais e lá no circuito, a setinha que você botou para um lado da corrente, você inverter, que aí ele ia estar completamente certo. Vejam, no fim das contas, a matemática acaba sendo longa, né? Porque você faz um sistema aí com 3 equações e 3 incógnitas, mas eu recomendo fortemente que vocês refaçam esse circuito que eu acabei de fazer. É um exercício muito interessante e muito bom para vocês fazerem. Foi um prazer mais uma vez e até a próxima aula.